Olá, meu nome é Melina Rickson, eu sou produtora de música há 24 anos, trabalho com alguns artistas e há mais de 20 anos que eu faço um trabalho também voltado para o desenvolvimento internacional das carreiras desses artistas. Entendi que alguns artistas merecem sair do Brasil, merecem mostrar sua música fora. E para isso, desde muito cedo, a gente começou a investir em turnês internacionais e em criar um network de pessoas, programadores, curadores, festivais, feiras pelo mundo, para assim tentar aos pouquinhos começar a inserir, principalmente na época quando eu comecei a música pernambucana, que era onde eu estava bem focada. E depois a gente foi naturalmente eu fui migrando para outros artistas, não necessariamente pernambucanos, né? Comecei a frequentar essas feiras e essas convenções de música pelo mundo, principalmente a Womex. Eu e o meu sócio na época, Paulo André, éramos os primeiros brasileiros a participar dessa conferência. Paulo, muito rapidamente, ainda cuidando da carreira de Chico Science e Nação Zumbi, entendeu que tinha música que fazia todo sentido desenvolver fora, e com isso ele abriu essas portas. Foi o primeiro brasileiro a participar da Womex e depois eu fui com ele. Na época, em 2003, a gente chegou na Womex com uma coletânea que a gente criou chamada Music from Pernambuco. Foi uma coletânea específica para cuidar da divulgação de artistas pernambucanos fora do Brasil. Então a gente escolheu vários artistas, colocamos nessa coletânea e levamos para o Womex e mostramos lá a vários agentes, a vários programadores de festivais. E assim a gente conseguiu, inclusive, fechar alguns contratos para alguns desses artistas que estavam na coletânea, não necessariamente trabalhavam com a gente, né? Então, a minha trajetória na circulação internacional, ela começa aí, no início dos anos 2000, né? Participando principalmente de convenções de música e levando os artistas que eu trabalhava para o conhecimento desse público, né? Um público formado basicamente de profissionais da música, como divulgadores, programadores de rádio, jornalistas, curadores de festivais, agentes. E eu fui entendendo que de lá para cá a gente precisava ter uma rede de network forte para desenvolver essas carreiras fora do Brasil, né? Bem, na época, no escritório, a gente trabalhava com Chico Science e Nação Zumbi. Depois ficou só a Nação Zumbi, né, com a morte do Chico. Trabalhava com Siba e a Floresta. Trabalhava com DJ Dolores. E eu comecei a fazer algumas turnês para ter a experiência de viajar com esses artistas, né? Comecei a viajar com Dolores, comecei a viajar com Siba. Com Siba e a Floresta eu fiz algumas turnês nessa época. Era uma época gloriosa, né? A gente tinha um Ministério da Cultura muito forte, que olhava para a música muito bem, que era Gilberto Gil, ainda governo Lula, né? E Gilberto Gil, como ministro da Cultura e sendo um músico, entendia desse mercado internacional, investiu muito nisso, inclusive na época inspirados pelo próprio Porto Musical, que foi uma convenção de música que a gente acabou criando aqui em Pernambuco desde 2005, com base nas experiências que a gente tinha na Womex. Inclusive criamos isso em parceria e sociedade com a Womex. Inspirados no Porto Musical, o Ministério da Cultura criou a Feira Música Brasil, que também tinha como grande objetivo circular com a música brasileira fora do Brasil, mostrar essa música, mostrar
através da feira, como a música brasileira era diversa, né? Eu lembro que nessa época a gente ia para as convenções e a gente dizia: a música brasileira é muito mais do que samba e bossa nova, porque realmente fora do Brasil, nos idos dos anos 2000, as pessoas ainda só ouviam falar fora do Brasil da música básica. Para eles era samba e bossa nova, e a gente dizia: o Brasil é muito mais do que isso. A música brasileira é muito mais diversificada do que apenas samba e bossa nova, né? Bem, então eu comecei nesse período onde a gente tinha muito, digamos assim, incentivo dos governos para fazer isso. Por exemplo, a coletânea Music from Pernambuco, bem como a nossa ida para o Womex, ela foi toda patrocinada pelo governo de Pernambuco, que entendia que divulgar essa música fora do Brasil também significava divulgar o próprio estado de Pernambuco, significava divulgar o próprio turismo de Pernambuco, né? Tinha uma coisa muito interessante também, que as pessoas conheciam mais Rio de Janeiro e Salvador, principalmente a turma da música. Então a gente chegava mostrando a música pernambucana, falando sobre o estado de Pernambuco. Então a música, ela tinha a divulgação dessa música tinha um viés que ia para além da divulgação em si da música ou dos artistas, ia para uma divulgação da cidade, do estado, do país. Falávamos sobre carnaval, sobre urbanismo, sobre tecnologia e tal. E foi um pouco dentro desse network que a gente foi criando, que a gente criou o Porto Musical aqui, em 2005, né? Na época, Pernambuco exportava muito bem a música e também exportava muito bem tecnologia. Então a gente juntou esses dois conceitos e criamos o Porto Musical. Por quê? Por que tecnologia? Porque na época a tecnologia estava entrando definitivamente na música, no mercado da música, no criar, no desenvolver, no promover, no vender música, né? A tecnologia, a internet, tudo estava se modificando ali no início dos anos 2000. E assim o Porto Musical poderia falar sobre música, sobre mercado, falar sobre exportação da música brasileira, que era o grande objetivo dele, ainda é, e também podia falar sobre como a tecnologia estava entrando no modo de viver e de operacionalizar a música, né? Então, o Porto Musical foi uma das primeiras convenções no Brasil, talvez a primeira voltada especificamente para a exportação da música, e quis contribuir com essa circulação, né? Então, já desde essa época, a gente entendeu que participar dessas feiras de música e eventos assim era fundamental para que a gente pudesse estar num lugar só e ter acesso a vários tipos de profissionais da música que podiam nos ajudar a entrar nos mercados, né? E quando eu digo vários profissionais, é porque para que você consiga realizar uma turnê fora do Brasil, você precisa de diferentes tipos de pessoas te ajudando, né? Primeiramente, precisa entender que tipo de som que você faz, que tipo de mercado que você precisa focar. Acho que tem algum tipo, tem umas músicas no Brasil, um tipo de música que funciona muito bem em países que falam português, né? Há outras músicas que super tanto faz, porque aí já tem uma linguagem muito pop, né? Seja de ritmo, seja de estética. Então, o legal é que você entenda qual é esse mercado que você pode apontar primeiro, pesquise, né? Depois que você cria essa rede de profissionais que possam te ajudar, né? É fundamental que se tenha um agente internacional. O que é um agente? É uma pessoa que mora lá nesses territórios, né? E que possam fechar shows para você. É claro que o seu manager, seu produtor no Brasil pode ter alguns contatos e ajudar. Eu fiz muito isso nas minhas turnês. Entrava em contato com agentes, os agentes fechavam muitas coisas, mas eu
conseguia também, com o meu conhecimento e com as pessoas que eu acabava encontrando nessas feiras, nessas convenções, eu acabava tendo muito contato diretamente. Mas ter um agente é fundamental, porque aquele agente, ele vai conhecer tanto o programador de um festival grande, que é sempre são sempre as âncoras importantes de uma turnê, né? São os festivais maiores, bem como esses agentes, eles vão conhecer as casas de pequeno porte, de médio porte, que normalmente nos ajudam muito a compor uma turnê, né? Então eu costumo dizer que o grande lance para você sair do Brasil é primeiro se organizar para ter um orçamento, ter um fundo seu de dinheiro que você possa investir nisso, porque numa primeira inserção é muito difícil ganhar dinheiro, consegue às vezes, mas é difícil. Muitas vezes a gente vai ter que colocar realmente um dinheiro, investir um dinheiro para desenvolver isso fora do Brasil. Seja através de contratar um assessor de comunicação, ou pagar os custos da logística, que às vezes é muito caro mesmo saindo do Brasil e tal. Mas voltando aos profissionais, ter uma rede é fundamental. Então eu falei da importância do agente, né? Em alguns territórios, principalmente como a Europa, eles ainda fazem muita questão de que os discos sejam lançados lá, por um selo lá. A gente tem ainda nesses tempos que quebrar um pouco o Brasil, ele tá com a mentalidade já voltada para essa coisa da distribuição digital, da não importância de ter discos físicos ou de ser lançados por um selo, mas na Europa não. Por exemplo, eles ainda acham que é muito importante ter um selo, e realmente, se você puder ter um selo que lance a sua música, é melhor ainda. Por quê? Principalmente porque esse selo, ele vai tratar de uma parte de comunicação e marketing, né? Antigamente, quando eu comecei, ele ia o quê? Ele ia ser o selo que ia produzir os discos físicos e ia distribuir os discos físicos, né? Como isso já não está mais acontecendo, o que um selo pode fazer é investir principalmente em promoção, né? E a promoção é muito importante, né? Então a gente falou de agente, falou de selos, e a gente entra em promoção, né? Cada território ali tem diferentes necessidades, diferentes experiências, e a gente precisa fazer um estudo de cada território, né? Então tem lugares que é muito fundamental que a gente simplesmente invista num relações públicas e num assessor de comunicação. Alguém que leve a gente para programas de rádio, que possa conseguir alguns reviews em alguns jornais, em algumas revistas. Isso funciona muito. Então, esses profissionais são muito caros. Daí que os agentes acabam solicitando que a gente tenha um selo para que esse selo pague por essa promoção. Pois bem, com base nisso, se você teve a sorte de conseguir essas 3 coisas, então muito facilmente você poderá conseguir fazer uma turnê fora e aí conseguir desenvolver um cronograma e um calendário que o ideal é que seja mais justo possível. Ou seja, como eu falei, os festivais são âncoras, né, em que você tem datas distintas e, sei lá, numa turnê de 20 dias, 3, 4 festivais grandes, mas e nesses dias intermediários, onde se gasta muito com comida, com hospedagem, com transporte, o ideal é que a gente procure casas para fazer, né? Casas de pequeno porte, casas de médio porte. Eu costumo dizer que precisa fazer alguma coisa, não importa o cachê. Às vezes até sem cachê,
mas existem casas que pagam um cachê simbólico, mas sei lá, pagam 2 dias de hospedagem, pagam 2 dias de alimentação, e isso vai compondo os custos para que você possa ir fazendo uma turnê mais viável financeiramente, né? Claro que de quando eu comecei, de 20 anos para cá, mudou muita coisa e hoje a gente consegue também chamar a atenção de patrocinadores brasileiros para patrocinarem essas turnês internacionais, né? Então, uma coisa que antigamente a gente não fazia, a gente ia por conta própria, o que segurava eram os cachês que eram altos, né? E na época, volto para o início dos anos 2000, a gente tinha uma onda brasileira muito forte, né? Principalmente também França, Portugal. Em 2006 teve o Ano do Brasil na França, né? Onde o governo brasileiro investiu muito dinheiro para divulgar a música brasileira na França, fazendo uma programação de mais de um mês com muitas atrações. Então, com esses suportes e com essa onda onde os programadores de festivais curtiam a música brasileira, eles programavam, e também era uma época que a gente tinha investimento, suporte financeiro dos governos, e a Europa também não estava em crise. Então esses festivais, eles podiam investir em artistas novos. Então, não necessariamente eles pegavam artistas brasileiros grandes aqui, eles pegavam artistas novos também para compor o line-up dos festivais. E isso era uma coisa muito legal. Só que aí, depois de 2006, veio uma nova onda, entendeu? Uma onda afro-cubana. E aí, isso eu falando especificamente da Europa. Então, a gente tinha essas ondas onde os programadores já não estavam muito mais afim da música brasileira e queriam investir em música africana, em música cubana e tal. E a gente foi perdendo um pouco de espaço. Depois veio a crise, né? Uma crise econômica forte na Europa no início de 2012, 13 por aí. E a gente já começou a ver esse decréscimo dessa circulação brasileira fora da Europa, né? E a gente começou a perceber que os programadores e os agentes e os selos só queriam investir em artistas que já eram grandes no Brasil e que tinham um nome lá, né? E aí foi triste perceber esse fechamento do mercado europeu para a música nova brasileira, né? Para uma música que não era necessariamente tão grande no Brasil, mas que tinha muito apelo de público fora, poderia ter se desenvolvido muito bem. Então, são as ondas econômicas e as ondas de estilo também que vai mudando e que isso altera a percepção e as necessidades e as necessidades que a gente precisa ter para conseguir fazer uma circulação fora do Brasil, né? Bem, uma coisa, voltando, com essa evolução também, de lá para cá, 20 anos de evolução, sai essa necessidade da distribuição física dos discos e entra a distribuição digital, entra menos selos investindo em música. No entanto, os artistas brasileiros começam a usar muito bem a internet para se promover. Dentro do Brasil, as convenções de música começam a aparecer mais. Então, antes era só Porto Musical, depois veio assim São Paulo, depois Música Mundo de Minas Gerais, Fins no Sul. Então, a gente tem várias convenções hoje que investem em trazer profissionais estrangeiros para dentro do Brasil. E isso também balançou favorável à música brasileira, né? Dessa vez a gente estava convidando esses profissionais para virem aqui e criar essa rede para que esses artistas voltassem a circular fora do Brasil. E aí a Europa volta a se abrir de uma certa forma para
esse mercado brasileiro, principalmente novo pra gente, uma nova MPB, um novo rap, um novo hip hop, a presença de Lineker, com a presença de Emicida, com a presença de Criolo, eles retomam esse mercado brasileiro fora do Brasil, né? Esse mercado internacional para a música brasileira, né? Quando eu falo de você entender a música que você faz e quais são os mercados que você pode investir, eu dou o exemplo, por exemplo, de três artistas que eu trabalhei fora do Brasil e que cada um conseguiu coisas diferentes, né? Ciba e a Floresta, por exemplo, principalmente por conta da poesia rimada de Ciba, a gente conseguiu fazer muita coisa em Portugal e na França, algumas coisas na Itália, mas teve turnês inteiras de 40 dias de Ciba, do norte ao sul de Portugal, por exemplo. Eram 20, 30 shows que a gente fazia numa turnê só em Portugal. Então a gente circulava o país inteiro. Isso ia desde festivais grandes até festivais de verão das prefeituras das cidades lá, bem como casas de show fechadas, sendo grandes ou pequenas. Então, por conta da língua, por conta da poesia, Ciba foi muito bem nesse tipo de território, né? Depois eu trabalhei 2 turnês internacionais da Orquestra Contemporânea de Olinda. E eu consegui, por exemplo, com a Orquestra Contemporânea de Olinda, um feito inédito na minha carreira, que foi levá-los para os Estados Unidos, né? Que é um mercado muito mais complexo, um mercado bem mais fechado, mas que quando a gente consegue desbravar é muito rico. E com a Orquestra Contemporânea a gente fez um show no Lincoln Center de Nova York, que o New York Times foi cobrir esse show e a gente ganhou meia página com a foto gigantesca da orquestra, meia página do New York Times falando sobre a nova música brasileira, ou seja, já entendendo que a música brasileira, através daquele show, né, entendendo através daquele show, que a música brasileira era muito mais do que aquela sambinha, aquela bossa nova que os Estados Unidos estavam acostumados, e que Céu já estava mostrando isso antes e tal, já estava com a carreira super consolidada nos Estados Unidos e tal. Então, com a Orquestra Contemporânea de Olinda, a gente fez festivais incríveis nos Estados Unidos, né? E a minha última experiência foi pouco antes da pandemia, em 2019, quando eu fiz a primeira turnê internacional da Tássia Reis, onde a gente conseguiu fazer 4 grandes festivais, né? Mesmo Tássia não tinha disco lançado fora do Brasil, apesar da gente ter um agente fora, muito claramente isso partiu do meu network mesmo, de ter fechado a maior parte das coisas. E a Tássia saiu do Brasil para fazer 4 grandes festivais assim, internacionais, né? E isso abriu para ela a possibilidade de uma turnê no ano seguinte, que seria o ano passado, pelos Estados Unidos e Canadá, e de volta à Europa, mas aí veio a pandemia e tudo parou. E agora a gente vai ter que retomar isso de alguma forma. A gente precisa entender como é que essa retomada do mercado estrangeiro vai tratar a música brasileira, como é que isso vai funcionar, né? Volto a insistir, nesse último momento de música brasileira circulando fora do Brasil, os programadores estavam insistindo no que eles consideram a nova MPB e a nova música pop negra brasileira, né? Aí entra rap, hip hop, MPB, funk, né? E mais uma vez eu vou tentar aqui contextualizar. Eu estou falando do mercado que eu opero, no ambiente do mercado mais independente, de artistas que não são mainstream no Brasil, super mainstream, apesar que Criolo, né, Emicida e Lineker já são super conhecidos, né, mas o mainstream
é outra coisa no Brasil, no meu ponto de vista. Mas nesse mercado aí que a gente opera com essa nova música brasileira, foi nesse mercado que a gente conseguiu ver o resgate da circulação internacional por artistas brasileiros nos últimos tempos, né? Tô falando de artistas menos renomados, né? Artistas que tiveram que abrir as portas da circulação internacional, sendo ainda não sendo ainda tão mainstream no Brasil como acabaram virando. Bom, agora acho que eu me expliquei melhor, né? Mas bem, o grande lance dessa história toda da circulação internacional é que, além de você ter que criar essa rede de profissionais que possam te auxiliar a fechar datas fora do Brasil, você precisa entender o momento que você está no Brasil, né? Você tem que entender que você precisa lutar muito para ter um orçamento seu para investimento para sair do Brasil, porque para começar uma circulação internacional normalmente é necessário colocar dinheiro. Depois que a gente faz um nomezinho que pode voltar no segundo ano, a gente já começa a ganhar. Mas claro, isso que eu estou falando não é uma regra, há exceções. Por exemplo, a própria Tássia, essa turnê de 2019 que a gente fez, a gente não teve uma turnê negativa financeiramente, a gente teve uma turnê positiva, a gente conseguiu pagar nossos músicos, sobrou grana para artista, mas isso porque a gente conseguiu um patrocínio, né, de uma marca que se interessou em patrocinar um artista, que criou conteúdos para aquela marca e juntou esforços para também dar um gás no próprio canal do YouTube dessa marca. Então isso eu acho que foi uma coisa muito inteligente que aconteceu nos últimos tempos, né? Entre artistas, marcas no Brasil, e de uma certa forma isso é o que acontece com o mercado brasileiro como um todo nos últimos tempos. Isso serve tanto para dentro do mercado brasileiro como para a circulação internacional. As marcas multinacionais, né, elas podem investir nessas trajetórias fora do Brasil, sim. E essas marcas vieram, de uma certa forma, para cumprir um pouco a ausência desses suportes que a gente deixou de ganhar dos governos, né? E também contribui para a falta de incentivo de algumas empresas privadas ou estatais que antes patrocinavam muito a música e que agora não patrocinam mais, né? Mas voltando, é muito importante que você esteja preparado, porque fazer uma turnê internacional não é mole, não. É um trabalho principalmente muito longo, de muitos e muitos meses, né? A gente precisa trabalhar com muita antecedência, porque os festivais fecham seus line-ups com muita antecedência, coisa de bem dizer um semestre inteiro antes. A gente precisa passar segurança para aqueles parceiros, né? Segurança para o agente de que a gente vai, para o festival de que a gente vai. Houve muitos cancelamentos de artistas brasileiros em turnês internacionais, e durante um tempo isso queimou muito o filme da música brasileira. Então o artista e o seu empresário, eles precisam entender que eles têm um compromisso coletivo, um compromisso que vai para além da sua própria carreira e do seu próprio nome. Na hora que alguém vacila num compromisso desse, ele leva junto o Brasil, ele leva junto a música brasileira, e isso sai destruindo um pouco a reputação dos outros também. Um festival, se um artista brasileiro cancela, ele já começa a achar que é uma coisa de tradição brasileira, um costume de artistas brasileiros não cumprir com seus compromissos. Então, a gente precisa entender o momento que a gente está no Brasil para saber se a gente realmente tem condição de dar conta daquilo ali, né?
Uma vez achando que sim, uma vez conseguindo essas datas e uma vez embarcando, antes de embarcar, quer dizer, é muito fundamental prestar atenção em toda a burocracia de cada país, na necessidade de vistos de trabalho. Não adianta dar jeitinho, o jeitinho brasileiro não funciona, é tenso, é perigoso e você pode colocar em risco o trabalho de muitas pessoas em muitos meses. Então, tem que ter muito compromisso com a burocracia, de viajar todo certinho, todo organizado. Tem que ter compromisso com esses contratantes, com os intermediários, né? Mas uma vez com tudo organizado, toda essa logística arrumada e embarcando, é muito importante que você se prepare para criar o repertório certo para cada lugar que você vai. Se você for fazer um showcase numa convenção, você sabe que você tem entre 20 e 40 minutos, normalmente, entre isso, para mostrar quem você é. Então, você precisa fazer um repertório diferente do show. Num show seu, você vai ter o quê? Normalmente, o tempo que você quiser para fazer um show. 1h30, 2 horas, né? Aí você pode fazer um show que vá rampando, tem um platô e depois, sei lá, termine, né? Num showcase de convenção, não. Você tem ali 20 a 30 minutos para mostrar o que você é. Então, você tem que já começar a sua música em cima. Seu show já começa em cima, né? E se você vai fazer um festival, para que público é aquele festival? É mais um público mais novo? É um público mais velho? Qual é o horário que você vai tocar? Qual palco daquele festival você vai tocar? Casas de show, aquela casa de show opera onde? Qual é o bairro? Que tipo de clientela, de público é aquilo ali? Quanto tempo você tem para tocar? Os repertórios, eles precisam ser pensados muito cirurgicamente. E o que acontece é que as bandas não prestam atenção em repertório. E repertório pode atrapalhar muito uma carreira. Por incrível que pareça, um repertório mal feito pode dar uma má impressão daquele artista. Um repertório mal feito e mal executado, pode acabar com um trabalho. E aí tem uma coisa muito séria sobre circulação internacional. Dificilmente você tem uma segunda chance. Então tem que aproveitar a primeira que você tem, certo? E uma vez lá, preparar o repertório e ter muita paciência para lidar com logística, com as agonias do dia a dia, com as tensões dos aeroportos, das rodoviárias e das estações de trem, dos albergues e dos hotéis. Tem que ter jogo de cintura para comer, para dormir, porque não é fácil. Parece muito glamuroso quando você vê um artista fazendo uma turnê fora do Brasil, mas saiba que se não for uma turnê muito rica, com muito dinheiro, normalmente é uma ralação muito, muito, muito grande mesmo. Mas muito prazerosa. Circular fora do Brasil é se sentir em contato com o mundo todo. É se colocar junto de pessoas que fazem o mesmo que a gente faz em várias partes do mundo. E isso é muito estimulante. Conhecer gente, conhecer novos públicos. E através da música que a gente tem e que a gente faz, é uma coisa muito, muito bonita mesmo. Então, que vale, vale. Agora tem que estar preparada para o friozinho na barriga. Mas vamos lá, espero que essa pandemia acabe logo, né? Já deu, minha gente. E que a gente possa voltar a circular tanto no Brasil como fora do Brasil. E torcer muito para economicamente esses países voltar a ter condições de dar suporte aos seus festivais e às suas casas de show, para que essas casas de show e esses festivais possam investir em música nova, em artistas novos, na diversidade da música brasileira, que é isso que a gente precisa, de gente que aposte nisso e não só no mais do mesmo. Um beijo bem grande, espero ter contribuído com essa maravilhosa semana. Fabi Pereira, muito obrigada pelo convite, estou à disposição para qualquer dúvidas aí, beijo grande. Vamos nessa, gente!